Oi, boa tarde, eu sou Carlos Magno, eu tenho 26 anos e a pergunta vai para o trio. Nós sabemos que para escrever, seja qual for a publicação, requer tempo, requer dedicação. Vocês mesmo falaram que demora 2, 3, 10 anos. E a gente sabe que no decorrer do tempo ocorrem mudanças culturais, linguísticas. Então, às vezes uma palavra que há 10 anos atrás era considerada uma palavra obscena, uma palavra chula, hoje é usada assim da forma mais normal possível. Então eu queria saber de vocês, no caso dos 3 autores, como vocês trabalham isso nas publicações de vocês? Como vocês encaram as palavras, os costumes, as tradições no decorrer dos anos em que vocês vão elaborando os livros? É engraçado porque eu demorei bastante para escrever, né, o Paladino. E a Fini até me falou, né, a questão do quadro negro, né, porque tem a cena do quadro negro, falou, não tem mais quadro negro. É verdade, tá no livro quadro negro, mas enfim, não dá para mudar. Mas enfim, copiava no disquete, aí mudou de disquete para CD, depois mudou para pendrive, então o livro foi sendo atualizado à medida que ele foi demorando alguns anos para ser publicado, né? Mas com certeza, isso daí o autor tem que estar ligado, olhar para a história e identificar os momentos em que ele tem que lembrar de consertar aquilo, né? Está sempre atualizado. Assim como a linguagem, né? No caso do meu livro, os personagens são bem diferentes entre si, inclusive de diferentes origens, né? Você tem o mais humilde, você tem a menina mais riquinha, né? Então eles falam diferente, então gírias, expressões, etc. Também evitar coisa muito bairrista, assim, não falar um carioquês, tentar fazer uma coisa bem de âmbito nacional, assim, uma linguagem que vai funcionar em todo o Brasil. Todo mundo vai ler e não vai ter nenhum tipo de vício ali de linguagem. Então, isso também tem que estar atualizado. E com relação ao palavrão que você falou, eu procurei evitar palavrão no livro, porque até por causa do público, né? Mas tem umas horas assim, claro, o personagem se exalta, não tem como assim, ver um monte de coisa errada acontecendo e ele se exalta, mas tem artifícios ali que o autor usa para não colocar ali um palavrão impresso. No meu caso, assim, eu tive que recorrer a isso. Tá. Pergunta boa, parabéns. Então, eu falei sobre isso no Fantasticon, quando teve o encontro, finalmente a gente conseguiu fazer o encontro o Bianco e o Spor, mediado pelo Mata. E aí o Mata, eu não lembro a pergunta que ele fez, que a gente acabou entrando nesse mérito. E eu comentei sobre isso, de que a literatura fantástica ela era vista como uma literatura menor, antigamente, né? Muito entretenimento e tal, aí vem aqueles críticos lá que não vendem 10 livros e ficam revoltadinhos porque, isso aí tá na lista, eu não tô. Aí eles ficam discutindo da vida, aí querem falar mal. E aí, mas, então, os argumentos que eles têm para usar são argumentos meio pequenos mesmo, medíocres, do tipo, fica um livro datado, vocês usam referências pops e fica datado o negócio. E a verdadeira literatura, ela tem uma linguagem universal, que vai falar com todo mundo. E, no entanto, eu já tenho uma opinião do seguinte: se eu quiser saber como é que foi aquela época lá dos mosqueteiros, eu vou ler os 3 mosqueteiros, eu vou saber como é que foi aquela época. E aí, quando eu pego o Dom Casmurro, aí, quando eu pego um Machado de Assis, eu entendo como é que foi aquele Brasil daquela época. Então, o que tem aqui, as referências que tem aqui, realmente datam um pouco o livro. Mas eu sei que daqui a 20 anos, se alguém quiser saber como é que era um jovem em 2012, ele está aqui. Ele vai estar aqui para tá nessas histórias. Então, desde a forma de se expressar, da forma das referências, isso acontece, mas eu não vejo como uma coisa negativa. Eu acho que isso funciona até como um registro. E se isso não for o ápice, se isso não for o objetivo da literatura, então eu não sei o que é literatura e também não me importo, enquanto os meus leitores gostarem e estiverem aplaudindo o conteúdo. Esse negócio de verdadeira literatura, inclusive, é o fim da picada, né? Uma vez alguém falou pra mim um negócio qualquer, porque Paulo Coelho não faz literatura. Falar, não faz não? Ele faz o que? Ele cozinha pra fora? O que é? Mas aí, respondendo a pergunta, uma coisa que eu evito colocar nos meus livros é gíria. Eu evito colocar muita gíria por 2 razões. Primeiro que esses livros aqui, por exemplo, eles são livros de venda longa. Eles vendem durante muitos anos e são lidos no país todo.
Então são duas coisas que eu tenho certo cuidado em colocar, que são gíria e aparelhos tecnológicos, menções tecnológicas. Até nomes de site, às vezes, hoje é o Facebook que está bombando, era o Orkut, né? A gente não sabe a vida do Facebook, essas coisas acabam muito depressa. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu tenho um trauma com a palavra chocante, o termo chocante, que chocante, quando eu tinha 10 anos, 12 anos, era um negócio legal, chocante. Só que chocante também é uma coisa que choca, né? Então você via assim, um acidente na rua, você não podia dizer que o acidente foi uma cena chocante, porque a pessoa podia achar que você tinha visto uma cena bonita, né? Que tinha chocante e chocrível, né? Chocrível é que era chocante e horrível, né? Era pior ainda. Enfim, ninguém hoje em dia mais fala isso. Viveu sim, senhor, você esqueceu. Viveu. É da sua época. Ouviu? Você ouviu, você esqueceu. Mas é que eu sou craque em lembrar de coisas inúteis, né? Eu me lembro disso. Agora, por exemplo, nas bem resolvidas, eu ressuscitei uma gíria que eu acho muito... Eu, como escritor, eu acho umas palavras engraçadas, assim, né? Gíria é um xingamento que é engraçado. Agora, eu evito colocar também por conta do tamanho do país, né? O livro vai ser lido em outros lugares. Agora, não tem como você escapar muito. Você escreve sobre jovens, os jovens falam muita gíria, e você tem que colocar alguma coisa e eu procuro sempre optar por aquelas que eu desconfio que já estão mais ou menos consolidadas e que serão compreendidas por um número maior de leitores, né? Gente, antes da próxima pergunta, todo mundo já preencheu no caderninho? Todo mundo botou o nome? Aí não? Tá onde o caderninho, gente? Tá rodando? Com quem tá? Ah, tá ali? Ah, tá bom. Todo mundo coloca... Que número tá? Diz pra mim qual é o número que tá. 62. Ai, que lindo, gente! 62 pessoas, que coisa fofa. Tô emocionada, coisa linda. Tá bom, é porque eu vou fazer então, vou entregar aqui 2 perguntas. A gente vai fazer o sorteio. E aí depois a gente só encerra o clube em si, só que eles ficam aqui, conversam com vocês, autografam, tá? Aí eu vou te dar uma pergunta e vou dar a pergunta aqui pra ele. E aí o que vocês tiverem de dúvida e tudo mais, vocês continuem aqui pra conversar com a gente, tá?